Você já percebeu como é difícil falar o que a gente sente, o que a gente pensa, de forma clara, objetiva, sem julgamento, né? Sem colocar o outro numa situação de talvez menos-valia? Muitas vezes a gente não consegue fazer isso. Muitas vezes falar o que essa gente está sentindo já é um motivo de dor, já é um constrangimento profundo, profundo. E eu falo por conhecimento de causa, porque para mim também foi o maior dificuldade que eu tive. Por isso que eu me interessei tanto pela inteligência emocional. Falar o que eu estava sentindo, né, já era um desafio enorme. E falar com compassividade, ou seja, sem acusar o outro, sem exigir do outro, né, sem querer que o outro faça ou me dê aquilo que eu sinto necessidade. Meus amigos, não é uma tarefa simples mesmo, viu? Lá no nosso grupo de inteligência emocional no WhatsApp, que eu convido inclusive você para participar conosco, esse foi um dos temas que a gente falou nessa semana, né? Que o grupo levantou como uma dificuldade. Falar com clareza o que penso, né? Falar, expressar o que eu estou sentindo é o primeiro passo da inteligência emocional. Você precisa primeiro organizar isso dentro de você. E sabe uma dica que vai dar muito certo? Você conversar sozinha. Isso mesmo, você não tá doido, nem eu tô doida, mas você conversar sozinha ou escrever, tá? Então, coloca uma cadeira aí na tua frente, né? Se você se sentir bem, fecha os olhos, porque quando a gente fecha os olhos, os estímulos externos, né, diminui e o nosso foco passa a ser essas reflexões. Fechar os olhos nessa conversa interior, gente, é fenomenal. Você é um autocuidado, sabe? É você olhar para dentro de você com amorosidade, entendendo os teus processos, como você funciona. E aí, o que você vai fazer? Você vai falar aquilo que você tem vontade de falar, né? Colocando para fora o lixo mental, o lixo emocional, que a gente fica ali, né, murmurando, reclamando dentro da gente de situações que nos constrangem, de situações que trazem contrariedade pra gente. E aí a gente vai falando, vai digerindo aquilo, organizando isso dentro da gente. Então, o diálogo interior, com os olhos fechados, né? Colocando uma cadeira na sua frente, e ali na frente está sentada então a pessoa ao qual você quer falar aquilo que você sente, que você pensa com clareza. Ok, essa é uma técnica, segunda técnica que eu vou dar aqui para você usar como uma ferramenta de inteligência emocional. Escreve tudo que você não gosta, tudo que está te incomodando em relação àquela situação, ou aquela coisa, ou aquela pessoa. Escreve. Depois que você vomitou todos os sentimentos negativos, todo esse lixo emocional em relação àquela situação, tudo isso vai também se reorganizando, né, dentro da nossa psique. Depois que eu fiz isso, eu pego uma outra folha e escrevo tudo que eu sou grata em relação a essa situação, porque ela trouxe para mim um passo a mais na minha evolução. Ela trouxe para mim experiências que me fazem perceber como eu funciono e fazem também eu tomar decisões assertivas, né? Se a gente está nesse processo, primeiro de autoconhecimento, né? Depois de desenvolver a inteligência emocional, e você vai ver como isso ajuda. Quero deixar duas dicas que eu deixei lá no grupo do WhatsApp, hein? Mas eu vou falar só hoje, depois eu só conto essas coisas aí lá no grupo de WhatsApp, que é um grupo fechado, onde ali tá com a gente pessoas que têm realmente interesse em evoluir no seu processo de autoconhecimento e que buscam por isso, né? Buscam essa plenitude, buscam esse bem-estar emocional, esse autocontrole emocional, buscam também, né, cada vez mais alimentar a sua autoestima, e é assim que nós vamos caminhando juntos aqui na Escola das Emoções. Então salva aí, o chat GTP, é isso? Esse chat, ele te ajuda a organizar as ideias. Então você pode fazer um pedido lá para ele e ele vai te dar um texto. Então você coloca uma situação e aí você pede para ele transformar essa situação na comunicação não violenta. Então é uma forma de você estudar. Pegou? O segundo é o livro de comunicação não violenta. Ele é um livro que não é relativamente fino e ele é muito fácil de entender. Então a gente vai o quê? Educando a nossa mente para ter uma conversa interior compassiva, sem julgamento. E aí, os poucos é o quê? É o exercício do dia a dia. Tudo que você for falar, tudo que você for pensar, seja com você mesmo, seja com a outra pessoa, você trabalhar esse diálogo interno compassivo. Compassivo é o quê? Sem julgamento,
sem reclamação, sem exigência, né? Não exige nada de ninguém, nem de você mesmo, sabe? Acolhe a tua dor, acolhe os teus sentimentos, a forma que você vê o mundo, né? E busca alternativas que vão te encaminhar para uma vida mais plena, mais feliz, com bem-estar emocional. É essa a dica de hoje, espero ter te ajudado com essas reflexões e estamos juntos nesse processo de autoconhecimento. Um beijo grande e até lá!